Olá, internautas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado pós-graduado em licitações e contratos e vereador de Palmeira dos Índios, Helenildo Neto. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu, Bejuíno. Eu estou à sua disposição. Inclusive, é um prazer estar aqui porque você foi, salvo engano, o primeiro que me pediu e a quem eu concedi entrevista agora no início do meu mandato. Voltar aqui, vir aqui, na verdade, é um prazer voltar a falar com você. Estou aqui à disposição, tanto sua quanto do povo palmeirense. E o seu pai, o ex-prefeito James Ribeiro, foi o nosso primeiro convidado. Helenildo Neto, você está exercendo a vereança pela primeira vez. Isso. Como é essa experiência de ser vereador de Palmeira dos Índios? É gratificante, mas é intensa, Virgínio. É muito intensa, principalmente pela forma que eu decidi conduzir o meu mandato, pela forma que eu estou optando para honrar o nome da minha família, o nome do meu avô. O nome do meu avô eu carrego comigo. Então, a gente, para fazer o certo, muitas vezes o caminho certo não é o caminho mais fácil, né? Para a gente conseguir as coisas. Mas nos momentos de maior dificuldade eu sempre penso o que minha mãe faria, o que meu pai faria, o que meu avô faria, e é isso que me guia. Isso que me faz superar, inclusive, essas dificuldades que a gente tem enfrentado, os conflitos que a gente tem enfrentado, mas sempre na busca, não pelo mais fácil, mas de agir da forma mais certa, de optar pelo caminho mais certo. E o mais certo, Bejuíno, para quem está lá como ocupando cargo público, seja vereador, seja prefeito, é o caminho de beneficiar a população. Não ir em busca de benefício próprio, mas exercer o mandato que é concedido pelo povo, trabalhar pelo povo para dar resultados para o povo. Você encaminhou um requerimento à mesa diretora da Câmara Municipal, convocando a secretária de Educação para prestar esclarecimento. No entanto, na última sessão da Câmara Municipal, 10 vereadores rejeitaram o seu requerimento. O que você atribui a essa rejeição? Qual foi o motivo? Porque essa iniciativa sua é um exercício de cidadania. Por que 10 vereadores rejeitaram o seu requerimento? Bejuíno, além do exercício de cidadania, é a nossa função. Porque, veja só para contextualizar, esse requerimento está em pauta antes dessa sessão que houve na quarta-feira, há 2 semanas. 2 semanas. Só que aí, nessas 2 semanas não houve quórum na Câmara. A sessão se iniciou, foram saindo alguns vereadores antes de chegar a hora da leitura do meu requerimento. A sessão foi suspensa por falta de quórum. Na outra semana, eu estive lá presente novamente e apenas eu e o vereador Ronaldo estávamos lá. Não houve sessão novamente por falta de quórum. E quando finalmente a gente teve a oportunidade de apresentar esse requerimento, que não é um requerimento do Helenildo, foi de autoria minha, mas as minhas pautas, as pautas que eu apresento nas sessões, elas são todas fundamentadas em denúncias que eu recebo ao longo da semana. E a questão do transporte escolar, não só do transporte escolar, Bejuíno. A minha convocação para a secretária não era para tratar exclusivamente de transporte escolar, era de diversas denúncias sobre a saúde ou sobre a educação, porque também tem um requerimento de convocação da secretária de saúde, mas eram vários temas relacionados à educação. A gente tem denúncias, que inclusive foi um dos meus requerimentos, porque não reprovaram apenas o meu de convocação da secretária. A Câmara reprovou 3 requerimentos meus. Os 3 que eu apresentei, os 3 foram rejeitados. E um desses era uma denúncia de professores contratados que me procuraram para denunciar que os professores contratados de Palmeiras estão recebendo abaixo do piso da categoria, o que é ilegal. Se você é contratado ou não, o piso não é para se você é comissionado ou contratado, o piso é para a sua categoria. Não existe o piso do jornalismo? Isso. O jornalista pode receber menos do que o piso? Não. Não. Legalmente não. Seja ele concursado ou seja ele contratado de uma rádio privada, não é verdade? Exatamente. Os professores estavam nos denunciando que estão recebendo abaixo do piso. Vários servidores também fazendo outras denúncias, mães de família, denunciando que seus filhos estão perdendo aula 2 vezes por semana por falta de transporte escolar.
Moradores da zona rural dizendo que ficam preocupados com a chegada dos filhos em casa, porque os ônibus e os transportes vêm quebrando e os filhos voltando a pé na zona rural à noite. Eram vários temas que iam ser abordados. Educação fundamental, né? Não é só o futuro, a educação é o presente, sempre foi fundamental, é o presente para moldar o nosso futuro. Então, assim, não era uma convocação política, era uma convocação que a população continua me fazendo apelos. E foi rejeitado. Eu não sei o motivo. Se eu chegar aqui para você e dizer que é por motivo A, B ou C, ou que alguém chegou para mim para me justificar qual era o motivo, eu não sei. O que eu sei é que eu fui o único vereador até agora que teve os seus requerimentos rejeitados ao longo dessa nova legislatura, dessa nova Câmara. Todos os demais requerimentos foram aprovados. E na quarta passada, os do vereador Helenildo Neto, do Helenildo Ribeiro, foram rejeitados. Se eu disser a você que eu sei o motivo, se foi por ordem A, B ou C, eu vou estar conjecturando, fofocando. Porque a gente tem claramente exposto, e dá para deduzir isso, é que foi uma orientação da bancada. Porque os vereadores da bancada do grupo de situação da Câmara votaram para derrubar o meu requerimento, com exceção do vereador Calmelo. Mas o que deve prevalecer no serviço público é o interesse público. Né? Perfeito. Tem que ser. E é como eu falei no começo, Bejuíno, a função do vereador não é só fiscalizar e legislar, é representar a população. A Câmara de Palmeira dos Índios, ela é o quê? É a casa do povo. É a casa do povo. E o sentimento do povo de Palmeira foi ignorado quarta-feira, porque as pessoas estavam denunciando não só a mim. Eu tenho certeza que chegaram diversas denúncias para esses mesmos vereadores que votaram contra. Certeza absoluta, porque nós, como figuras públicas, as pessoas nos procuram. E o tanto de denúncia que eu recebi, eu não acredito que os outros também não tenham recebido. Mas apesar das denúncias, apesar das solicitações do povo, os 10 resolveram votar contra. Até poucos dias, a maioria absoluta dos vereadores de Palmeira dos Índios fazia oposição sistemática ao executivo. Inclusive, ameaçou cassar o mandato da prefeita Júlia da Silva e os direitos políticos do ex-prefeito Júlio da Silva. Você concorda que a rejeição por parte dos 10 vereadores com relação ao seu requerimento é resultado desse acordo efetivado recentemente entre a Câmara Municipal e o Executivo de Palmeira dos Índios? É o que leva a gente a crer, é o que nos leva a crer que foi o que aconteceu. Não é? Eu não vou ser aqui dizer para você chegar aqui e dizer a você ou à população que eu não imagino que seja isso, porque é o que eu imagino. Não é? Por que somente os meus requerimentos? Porque somente os requerimentos de cobrança, de presença da secretária de respostas, Bejuíno. Um dos requerimentos foi sobre informações sobre o pagamento de uma multa de mais de 19 milhões de reais. São 19 milhões de reais que a Prefeitura de Palmeira dos Índios foi multada no ano de 2021 por irregularidades constatadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Irregularidades com relação às contribuições sociais dos servidores públicos, contratados, concursados, irregularidades sobre o recolhimento do PASEP dos servidores públicos. Isso é grave, Bejuíno. Isso não pode ficar sem resposta. Quantos milhões? Mais de 19 milhões de reais. Foi a multa à época. E eu solicitei informações para saber em que pé estava isso. Não só em que pé estava isso, mas se essas irregularidades foram sanadas. Porque o não recolhimento... E a multa será efetivada? É isso que eu quero saber. Quem vai pagar essa multa? Já foi paga? Não foi paga? Em que pé anda? Está em grau de recurso? E qual o problema de passar essa informação? O que é que tem que esconder? Porque está claro lá o que aconteceu. Isso que quem está falando não sou eu, o vereador Helenildo. Isso foi na gestão do ex-prefeito Júlio César. Uma multa de mais de 19 milhões de reais, que foi tornada pública. A gente teve diversas matérias sobre isso. Valor expressivo, né? Extremamente expressivo. E mais do que o valor, Bejuíno... Mega Sena acumulada. Quem não quer, né? E mais do que o valor, são os fatos geradores dessa multa. Porque
Porque a partir do momento que é detectado que você não informou a quem deveria informar as contribuições sociais e previdenciárias dos servidores públicos, você que é servidor público, quando for atrás do seu benefício, da sua aposentadoria, vai estar lá constando, apesar de você ter trabalhado, vai estar constando que você não contribuiu. Isso vai dar problema na hora da sua aposentadoria, na hora de um benefício, na hora de receber o seu PASEP, como a gente tem tido já. Foi essa informação que eu pedi. Então, qual o problema de fornecer? O que é que está sendo escondido? Por que rejeitar o requerimento? Entendeu? Então, assim, são situações... E você está exercendo o seu dever, né? Suas prerrogativas. Exatamente, e são várias outras situações, Bejuíno. Eu solicitei informações, eu pedi ao município, requerimento meu, pedi uma cópia à prefeitura do contrato entre o município e a Águas do Sertão. Foi um dos meus primeiros pedidos. Nunca me foi enviado isso. Aí a gente está hoje nesse caos no abastecimento d'água em Palmeira. E quem aqui viu alguma ação da prefeitura e dizer assim, não, a Água do Sertão está errada, a gente vai aplicar uma multa? Porque, Bejuíno, quando você assina um contrato desse de venda, foram mais de 100 milhões de reais que a Água de Palmeira foi vendida. E por falar em Águas do Sertão, procede a informação de que a empresa Águas do Sertão vai cobrar uma taxa de R$800 por conta do saneamento básico. Eu recebi. E o saneamento os recursos que estão bancando o saneamento básicos, eles procedem da venda da Casal, que foram 100 milhões de reais? Mais de 100 milhões de reais. Eu recebi essa denúncia, certo? Essa consulta. Vou solicitar formalmente, porque isso for feito, isso não pode ser feito às escondidas. Isso tem que ser amplamente divulgado. Porque, veja só, vamos fazer uma conta. Quem está em casa, você que está em casa, antes de a água ser vendida, ela era muito mais barata do que está sendo cobrado agora. Quando era estatal, né? Quando era estatal. Muito mais barata. Eu tenho certeza que se a gente botar na conta do lápis, esses 106 milhões que a água foi vendida, que a Águas do Sertão tirou dos cofres da empresa e pagou ao 106 município... milhões. 106 milhões, salvo engano. A venda da Casal. Se a gente botar na ponta do lápis, quanto era que você pagava de água em Palmeira antes? Numa média aí, uma família que pagava 80, 90 reais, hoje está pagando 160, 170. E a taxa de irrigação é 70 reais. Se a gente for para a ponta do lápis, Bejuíno, sabe de onde a Águas do Sertão tirou esses 106 milhões de reais para comprar? Para pagar o município de Palmeira dos Índios? Do seu bolso. Do seu bolso. Porque ela comprou e aumentou o valor. Então, ou seja, ela já pegou esse dinheiro de volta praticamente. Quem pagou a venda da Águas do Sertão foi o povo de Palmeira. E pagou pela venda, está pagando mais caro e o serviço está pior a cada dia. Pior. O serviço está desumano. Desumano. Porque a gente tem situações de bairros em Palmeira que estão há mais de semanas sem água. E eu sei porque o pessoal está sentindo na pele e vem me procurando. E qual a posição da Câmara com relação ao comportamento da empresa Águas do Sertão? Até agora tem sido de cobrança. O problema é que, Bejuíno, eu mando o requerimento para solicitar cópia de contrato. E o Ministério Público? Isso não é respondido. Eu vou ingressar com ação popular contra a Águas do Sertão. Porque o município, quando o município quer agir, ele age, Bejuíno. Ele age, ele não fica se escorando em muleta, inventando desculpa e transferindo responsabilidade. Porque hoje isso é o que acontece em Palmeira. Transferência de responsabilidade. Nada de ruim que está acontecendo no município, o município, a prefeitura, a prefeita, os secretários, ninguém assume a culpa. Joga a culpa para os outros. Isso está acontecendo com a Águas do Sertão. Agora, o município pode agir, porque quando se assina um contrato desse de venda... Ele está sendo omisso, o município, com relação totalmente omisso, questão? Totalmente omisso. Porque quando se assina um contrato desse, Bejuíno, de compra e venda, você não tem só direito, não. Você tem obrigações. A Água do Sertão, ela não só tem o direito de chegar e fazer o que ela quer, ela tem obrigações. Ela não é dona. Ela não é dona, ela tem um contrato e ela tem que cumprir o lado dela. O problema é que o município não age. O município de Igreja Nova, município muito menor do que o nosso, conseguiu agora esse ano, ingressou no ano passado, no final do ano passado, com uma ação contra a Águas do Sertão por deficiência na prestação de serviços e a justiça concedeu, deu motivo, deu razão ao município e aplicando multa na Água do Sertão. Aqui a gente não faz nada, o município não faz nada.
O município não abre a boca, parece que tem medo da Água do Sertão. Parece que tem medo que a empresa fale alguma coisa. Não sei se por rabo preso ou não, mas o município fica pianinho. Não abre a boca nem para combater o descaso que é a Água do Sertão, muito menos para defender a população. Que a população, por exemplo, do Brivaldo Medeiros está pedindo socorro. Aqui para nós, você foi muito enfático com relação à omissão do município com relação à empresa Águas do Sertão. Não só ela, em vários outros pontos o município é omisso. Você acredita que há uma relação umbilical entre o município e a empresa Águas do Sertão? O município, pelo que a gente vê na prática, ele está blindando a Águas do Sertão. Qual o motivo? Por quê? Aí a gente tem que procurar saber, e mais do que procurar saber, a gente precisa que quem está lá responda. Agora a gente fica solicitando requerimento, eu faço requerimento, pedindo documento, e a prefeitura simplesmente ignora, eu vou ter que buscar as vias judiciais. Eu estou dando entrada em representações e denúncias ao Ministério Público para ter acesso a essa documentação que já se encerrou o prazo e até hoje o município não me entregou. Entendeu? A gente vai buscar agir. E sendo assim, a gente vai pegar também e vai agir e vamos entrar com ação popular contra a Água do Sertão para ter a incidência de multa por causa dessa má prestação de serviço. Porque a água é essencial, Bejuíno. A água é vida. Isso não é só uma fala, isso não é um clichê. Isso é um fato. Quem é que vive sem água? Aí você vai Vila João 23 sofrendo com desabastecimento, Vila Maria sofrendo com desabastecimento, J. Duarte sofrendo com desabastecimento, Edival Gaia, Brivaldo Medeiros, a cidade toda. E a zona rural, então, se a cidade está pedindo socorro, a zona rural já está agonizando. Agonizando. E até agora a gente tem um silêncio absoluto da prefeitura. Helenildo Neto. A Constituição da República ela é muito enfática ao afirmar que os poderes são independentes, né? Judiciário, Executivo e Legislativo. A Câmara Municipal indicou alguns secretários e outros cargos comissionados. Da sua opinião, na sua visão, essa aproximação da Câmara Municipal com o Executivo, com a Prefeitura de Palmeira dos Índios, tira a independência do Legislativo Municipal? É exagerado a gente afirmar que a atual Câmara Municipal é uma extensão da Prefeitura de Palmeira dos Índios? Quando a gente coloca a Câmara, a gente está generalizando, não é? Então, especifique. Porque eu faço parte de lá e eu mantenho a minha independência. Eu não quero, eu não estou à venda, eu não tenho preço. O meu mandato tem valor, é diferente de preço. A partir do momento, Bejuíno, que sabe por que e é a linha que eu quero continuar adotando. A partir do momento que eu chego, eu, Helenildo, indico o Bejuíno, secretário de saúde. Aí a população começa a denunciar a saúde. Eu que lhe indiquei, eu vou subir na tribuna da Câmara para lhe criticar e lhe cobrar? Não. Porque você é uma indicação minha. Está entendendo? Então, quando um poder se submete ao outro, você a dá... independência... Quando eu, como vereador, qualquer vereador que esteja no exercício do seu mandato, da sua função, quando ele dá a outro poder, a força de poder lhe amordaçar, de poder lhe amarrar, isso é prejudicial. Porque eu não posso ter uma relação com você em que você me cede cargos e eu indico, e eu não posso continuar batendo você, porque se eu lhe criticar ou lhe cobrar, qual vai ser a ameaça que você vai fazer? Retirar os cargos. Então, para eu não perder esses cargos, eu vou ter que fazer o quê? Ficar calado. Então, a partir do momento que essa relação ela extrapola os limites, ela é extremamente prejudicial. Não só a harmonia e o equilíbrio dos poderes, quanto a democracia. Isso sim faz a Câmara se calar. Isso sim faz a Câmara se calar. Então, o grupo G12 é submisso ao Executivo? Eu não digo G12, porque tem pessoas lá que são alinhadas com a Câmara, mas que eu sei que não são alinhadas com a Prefeitura.
mas grande parte do G12, pelo que a gente viu, tem ligações, tem pessoas ligadas que foram nomeadas pela prefeitura. Então, a partir do momento que eu tenho alguém meu nomeado na prefeitura, eu não posso mais criticar a prefeitura. Vou passar a ignorar os problemas que eu vinha denunciando no começo e agora eu não denuncio mais. Milagrosamente foram resolvidos. Helenildo Neto. Resolvidos não, né? Desapareceram. Você é um vereador que tem se destacado pela independência, pela competência e pela defesa intransigente dos direitos coletivos. Você me parece ser o único oposição dentro de um universo de 15 vereadores. Você é oposição porque está exercendo a vereança, está exercendo suas atribuições, está exercendo as prerrogativas de vereador, ou você é oposição porque sua mãe perdeu a eleição para a professora Luísa Júlia? Eu sou oposição, Bejuíno. Na verdade, não é oposição por ser oposição. Eu sou oposição a toda e qualquer prática que eu vejo que é errado. Porque, como eu lhe falei, as minhas pautas, as minhas solicitações ao longo das sessões, a cada semana, elas são feitas com base nas denúncias que eu recebo. Não sou eu quem chego aqui e digo, não, vou pensar no que eu vou fazer da semana que vem sozinho e coloco um requerimento em pauta. É a população que vem me denunciando. Me passando essas denúncias. Então, eu faço oposição não para criar o caos. Eu não faço oposição por fazer oposição. Eu faço oposição para dar voz às pessoas que me fazem denúncias. Eu faço oposição, Bejuíno, porque tem uma mãe que está há 2 anos esperando para ter o filho autista, para ser atendido no CREDEFIP e nunca foi recebida. Aí eu vou lá e denuncio. Não só denunciei, como criei um projeto de lei para garantir a essas mães transporte, para buscar na casa delas e levar para os tratamentos. Eu sou oposição porque eu vejo jovens querendo largar a faculdade porque não tem condição de bancar o transporte e o município não está levando eles para Arapiraca. E quando leva, são ônibus superlotados. Eu sou oposição porque pessoas chegam de madrugada na fila da central de marcação e quando chega a sua vez, quando conseguem ser atendidas, não sabem quando vão fazer o exame, quando vão fazer a consulta, e muitas vezes a central de marcação perde a documentação dessas pessoas. Eu sou oposição porque na farmácia central está com falta de fralda, está com falta no CAD de falta de remédio para pressão, está com falta de risperidona, que são medicações básicas. Por isso que eu sou oposição. Não sou uma oposição para chegar lá e criticar e inventar problemas. Eu sou oposição que leva as manifestações do povo para a Câmara. O meu mandato está sendo para dar voz a quem vem sendo esquecido pela população. Não só dar voz, mas como tentar buscar e apresentar soluções. O pensador francês Jean-Paul Sartre, ele afirmou que é impossível ser moral sozinho numa sociedade imoral. É possível um político sozinho ser moral no sistema político imoral? Eu não estou só, Bejuíno. Eu não estou só. O que vem me dando forças é que, por exemplo, eu recebi diversas mensagens de quarta para cá, depois que eu tive meus requerimentos rejeitados. Diversas mensagens de pessoas pedindo para eu não desistir. E eu quero dizer a essas pessoas que eu não vou desistir. Vou continuar. Vou me esforçar ainda mais. E lá dentro, a gente tem que lembrar que para essa questão dos requerimentos, nós tivemos 4 manifestações favoráveis. Não é? Ou seja, eu não estou só. E a gente vai lutar contra o sistema. A gente vai lutar. Seja judicialmente, seja via regimento interno e com a força do povo, rede social. Hoje você mais do que ninguém sabe, pela função que exerce, o poder que a comunicação tem, que as redes sociais ganharam hoje em dia. Então a gente precisa que cada um, não quem votou no Helenildo, mas cada um monitore e fiscalize a atuação do seu vereador, em quem você votou. Você que está com um problema de transporte escolar, você mãe de família, você jovem universitário, mesmo que não tenha votado no Helenildo, vá lá olhar como o seu vereador votou sobre a convocação da secretária de Educação para tratar desses problemas. Olhe, reflita e veja se seu voto valeu a pena.
Aí é que a gente vai conseguir a mudança. Porque toda e qualquer mudança em democracia emerge do povo. Não vai ser o vereador Helenildo ou qualquer outro vereador que vai mudar. Toda e qualquer mudança em uma democracia, ela nasce da vontade do povo. O imperador romano Vespasiano, ele disse que para seduzir o povo, põe circo. Você concorda que um gestor municipal que oferta contratos de salário mínimo, que promove festa e maquia a cidade, ele consegue enganar e manipular o povo? Até certo ponto. Porque vai ter um momento em que a população vai abrir os olhos. Porque foi isso que foi feito em Palmeira nos últimos anos, foi isso que foi feito pelo ex-prefeito Júlio César, foi a forma que ele agiu. Porque, por exemplo, a gente tem uma cidade onde vendeu água da Casal por 106 milhões de reais e nenhum real desse valor foi investido em saneamento básico. Por isso que a população está temerosa para hoje ter que pagar 800 reais por casa para fazer o saneamento. Porque o município, com o dinheiro da venda, não custeou isso. A conta, além de ficar mais cara, o serviço ficou ruim. Então, o que é que vem sendo feito? Toda hora tem alguém ajeitando o centro da cidade, que é onde passa mais pessoas na cidade, é o centro. Toda hora a gente tem iluminação do centro sendo refeita. Toda hora a gente tem festivais e festas, com exceção do carnaval agora, que foi um fiasco, né? Mas a gente não tem a escola da Vila João 23, que está parada há mais de 2 anos para reforma. A gente não tem, por exemplo, o posto de saúde do Caldeirão de Cima fechado, diversos outros postos de saúde fechados, a população sem remédio na farmácia central. Ou seja, hoje, Palmeira vive de mídia, de uma política feita pelo ex-prefeito, que continua agora sendo feita pela atual prefeita, de pão e circo e empreguismo. Mas obras estruturantes, a gente está carente. Serviços básicos, a gente está carente. A educação de Palmeira está reprovada, não anda. A saúde de Palmeira está na UTI, o caos na central de marcação, farmácia central e na UPA. E a ação social a gente está vendo ser usada de moeda de troca e até para perseguir o pobre. Então as prioridades de Palmeira estão invertidas. Estão fazendo o pão e circo e esquecendo de fato de ajudar o povo. Você concorda que a eleição da professora Luísa Júlia é o terceiro mandato do ex-prefeito Júlio da Silva? Ele mesmo diz isso. Todo mundo lembra que Júlia é Júlio. Ou agora não é mais? Porque ela está ruim, porque ela está caindo na avaliação do povo, não é mais. Ele se escondeu, não aparece mais do lado dela. Porque a aprovação dela vem caindo. Mas Palmeira toda lembra. Júlia não é Júlio? Ela não é ele? É um terceiro mandato. A gente não está falando aqui, por isso que eu critico com propriedade essa gestão que está começando. E não aceito, não me venham com essa conversa de que ela está começando agora. Porque, na verdade, a gente está tratando de um mandato de 8 anos e 3 meses. A Secretaria de Saúde está parada, os alunos, várias creches sem auxiliares para crianças com transtorno do espectro autista, falta de assistência nas creches e nas escolas. E a atual prefeita, que dizem que, para ter paciência, que o mandato dela está começando, está tomando o jeito, ela é a ex-secretária de Educação. Ou a população esqueceu? Ela se afastou para ser candidata a prefeita, mas ela era secretária de Educação. Não conhece os problemas da educação, depois de ter passado pela pasta? Como é que dizem que é um mandato novo que está começando se o ex-prefeito é o secretário todo-poderoso? Então essa conversa de que é um mandato novo não cola. Não cola. O que a gente percebe é que esse terceiro mandato dele não começou. Seu pai, James Ribeiro, entrevistado aqui por mim, aqui por nós no canal Conversando com Benjuíno, ele afirmou categoricamente que muitos vereadores de Palmeira dos Índios foram eleitos gastando valores exorbitantes. Alguns superaram a casa de R$1 milhão. Quanto você gastou na sua campanha? Sapato, sola de sapato. Meu gasto de campanha foi praticamente todo com material de publicidade, Benjuíno. Porque eu confiei a minha eleição primeiramente nas mãos de Deus e eu tinha meu maior cabo eleitoral também candidato, minha mãe. Então, assim, eu fui atrás dos votos, das portas que se abriam do trabalho exercido pela minha família.
Eu encontrei muita gente que abria as portas para mim por causa do meu avô, muita gente que abria as portas para mim por causa do meu pai e muita gente que abria as portas para mim por causa de minha mãe. Então, assim, o lado financeiro da campanha nunca foi a minha preocupação. Não me preocupei, não realizei compra de votos, não participei de nenhum tipo de cadastro, de nada disso. A minha esperança foi na confiança do povo, que o povo retribuísse, que enxergasse no Helenildo Ribeiro Neto a continuidade do trabalho que se iniciou lá com o Helenildo, que foi feito pelo James Ribeiro e que a gente queria que fosse dado continuidade pela Mozabelli. Que as pessoas enxergassem em mim uma pessoa que está lá para dar continuidade a uma política que olha para o povo. Essa foi a minha confiança. Meu gasto foi de suor, sapato e alguns energéticos para correr atrás. Seu pai foi prefeito por 2 mandatos em Palmeira dos Índios. Com muito orgulho. Você se orgulha do seu pai como prefeito do município? Extremamente. Muito, muito mesmo. E o tempo é o senhor da razão, né? Palmeira vem há 8 anos, escutando narrativas mentirosas, e meu pai sempre foi da índole do perfil dele. Quando a gente mencionava até, pai, se posicione com relação a isso, a resposta dele sempre foi: o meu trabalho vai falar por mim. Quem eu ajudei, quem eu beneficiei, as pessoas vão reconhecer. Só que a gente vem há 8 anos naquela máxima da mentira repetida diariamente, né? Mas as obras de meu pai estão aí: Conjunto Edival Gaia, J. Duarte, 90 e tantos % do Brivaldo Medeiros, que não foi concluído, mas que as casas chegaram. A doutora Helenildo Ribeiro. Então tem asfalto, calçamento. Meu pai calçou bairros inteiros, Bejuíno. Vila Maria, Cerâmica, Helenildo Ribeiro, diversas outras regiões. Então o trabalho dele está aí em Palmeira. O trabalho dele não foi só de reformar praças, vender água da Casal, pintar meio fio e fazer festa. Não, meu pai trouxe obras estruturantes para Palmeira. Trocou o encanamento da cidade toda, que era de amianto, foi trocado na época da gestão do meu pai. Então, assim, me orgulho demais, e me orgulho, inclusive, da forma com que ele superou as adversidades. Porque todo mundo fala das greves, da greve da prefeitura, daquela que colocaram o caixão, e me diga o servidor que participou daquela greve que foi tratado com truculência por ele. Pelo contrário, ele permitiu que se manifestassem na recepção da prefeitura. E chegava pela frente e saía pela frente. As pessoas tinham o direito de exercer o seu direito à greve. Agora, era uma situação diferente dos municípios. Antigamente, para o que é hoje, o dinheiro era muito mais curto. Os professores queriam um reajuste que o município não podia dar, até que chegaram a um consenso. Mas assim, as pessoas tinham direito. Hoje não. Hoje quem se manifesta é perseguido, é ameaçado. Então, assim, hoje a gente não tem, em Palmeira, liberdade. Quem critica o ex-prefeito, o atual prefeito, gera um rebuliço que ele vai para as redes sociais xingar, colocar apelido, desrespeitar. É uma pessoa que não aceita ser desrespeitada. Desrespeitada não, que ele não é, por mim, ele é criticado. E vai ser sempre. Eu não tenho medo de cara feia, não, senão eu não me olhava no espelho. Helenildo Neto, se você recebesse o convite em nome do desenvolvimento de Palmeira dos Índios, você aceitaria compor a base a bancada de sustentação da prefeita Júlia da Silva? Veja, ela não precisa me fazer esse convite, não. Porque eu lhe disse, a minha posição a minha posição de oposição, ela é uma oposição responsável. A prefeita não precisa se preocupar em sentar com o Helenildo para debater cargo, para as coisas boas, para os projetos bons de Palmeira dos Índios. Prefeito, eu aprovo de graça. O senhor não vai precisar ter gasto de contratado, de ceder cargo para Helenildo, não. Porque, por exemplo, a LDO, eu votei favorável. Depois da sessão na sessão de ontem, eu votei favorável também a um projeto de lei dela. Então, assim, eu não sou uma oposição irresponsável, não, Benjamin. Eu cobro
mas o que for bom para Palmeiras eu aprovo. Ela não precisa me chamar para sair da base dela, não, que enquanto ela fizer o certo, quando ela fizer o certo, eu voto a favor. Agora não me venha com qualquer coisa, que por mim qualquer coisa não passa. E na hora de cobrar, eu cobro. E qual a leitura que você faz dos vereadores que, antes de firmar a parceria, faziam denúncias constantes contra o município, né? Até recentemente. E agora o comportamento é exatamente o contrário. Bejuíno, eu não vou chegar para criticar nem me posicionar sobre a postura dos outros vereadores, porque eu acho que a população toda tem assistido isso e tem visto. E a população acho que é extremamente capaz de formar o seu conceito. Eu posso aqui estar cometendo alguma injustiça, alguma crítica infundada. Eu acho que cada um tem a sua cabeça, sabe o que faz. Coisas que são normais para alguns não são normais para outros, né? Tem gente que acha normal esse tipo de postura. Eu dou valor à minha palavra, eu dou valor à minha postura, eu dou valor ao meu nome e eu dou valor à minha história. Então, assim, eu não vou mudar a minha conduta, a minha postura, por causa de cargos, por causa de acordos, nem nada. Até porque isso eu não vou fazer esse tipo de acordo. Agora, cada um que se sinta à vontade para ver se bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Eu durmo. Se eu estiver equivocado, você, por gentileza, me corrija. Mas eu tenho a impressão que você está isolado na Câmara, fazendo uma analogia popular. Você se sente assim, um peixe fora d'água? De forma alguma, de forma alguma. Sente-se desmotivado? Nem me sinto um peixe fora d'água, nem me considero isolado lá. Porque eu conto muito com o apoio. Os requerimentos meus foram votados por 4 vereadores que não se furtaram em prestar apoio. O vereador Fabiano Gomes me acompanhou. O vereador Ronaldo, eu elaborei um requerimento de convocação da Secretaria de Educação e o vereador Ronaldo apresentou da Secretaria de Saúde. Infelizmente ele não pôde estar na sessão de quarta, mas a gente se falou na mesma quarta-feira. Então, assim, estão querendo vender uma imagem de que os vereadores estão descontentes e estão me isolando, né? Eu vi algumas matérias nesse sentido. Mas não é o que está acontecendo. E se isso vier a acontecer, eu não estou lá para dar satisfação a vereador nenhum, Bejuíno. A quem eu tenho que dar satisfação é ao povo de Palmeira. Se for para em algum momento ficar só o Helenildo lá, eu fico com o maior... cabeça erguida. E prazer. O prazer que eu tenho hoje é o mesmo que eu vou ter se um dia eu ficar isolado. Lá, isolado com relação aos vereadores, que eu não estou hoje. Mas se isso um dia vier a acontecer, a cabeça continuará erguida, a espada levantada e a luta sendo lutada. Porque eu vou fazer com o maior orgulho do mundo. Lenildo Neto, a emenda impositiva é uma ferramenta do orçamento público. Perfeito. Você está exercendo o cargo agora. No governo anterior, foram aprovadas, eu não sei se a expressão correta, várias emendas impositivas que superaram a casa de 11 milhões de reais. No entanto, eu acho que não chegou a esse valor, não, porque, né? Se eu não estiver enganado, as emendas impositivas do ano passado foi 340 ou 360 mil para cada vereador. Então, se a gente multiplicar por 15, aí vai dar uns 4.700 por aí. É um valor considerável. Isso, é um valor expressivo, mas nenhuma foi paga. Exatamente. Então, qual a sua posição com relação ao não pagamento das emendas impositivas? É crime. É crime. E por que a Câmara está omissa, não cobra? Porque precisa acionar a justiça na figura do presidente. E por que a mesa diretora não faz isso? A gente tem que procurar saber da mesa diretora. Porque agora esse ano vai ter alguém lá para cobrar. Por que, Bejuíno? É crime de responsabilidade? É crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade previsto quando a gente aprova o orçamento, a LOA, é o momento da gente fazer a destinação das emendas. E a LOA é aprovada com um artigo, com um texto de lei dizendo que o descumprimento do pagamento é crime de responsabilidade.
Então, assim, de fato, é crime. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Então, a Câmara está omissa com relação à É a questão. lei. Vamos ver como vai ficar agora, porque agora a gente vai estar lá para cobrar. Que a mesa diretora está sendo omissa com relação à questão das emendas impositivas? O regimento determina, não sei agora ele passar qual é o parágrafo, que o descumprimento a ausência de resposta a requerimentos e alguns outros temas são facultados ao presidente. São facultados ao presidente. Então, eu não posso colocar a mesa diretora de forma geral. Então, porque até onde eu tenho conhecimento, isso é uma faculdade do presidente. A integral é do presidente. Para certos pontos, para certos assuntos, sim. Quem pode demandar via regimento interno, judicialmente, as omissões do município e não responder requerimentos e tudo mais, pelo regimento atual, é o presidente. Mas a gente vai acionar na função de vereador. Eu estou dizendo o que está escrito no regimento. E você, como vereador? A gente vai acionar por força de Constituição, não por força de regimento. Você vai provocar a justiça com relação às emendas, ao pagamento das emendas? Eu vou fazer provocações à justiça de outros pontos já de imediato. Com relação às emendas, eu vou cobrar que elas sejam pagas ao MP. Eu vou ingressar com algumas denúncias no MP ao longo dessa semana agora, que vai entrar, para ter acesso a informações, e alguns não só acesso a informações, mas já fazendo de fato a denúncia. E, por exemplo, Júnior, na questão das emendas. O município não está prestando assistência ao povo em praticamente nada. Metade do valor das emendas de cada vereador, que vai ser pouco mais de 400 mil esse ano, metade obrigatoriamente é destinado à saúde. Tá? Tem que ser destinado à saúde. O restante a gente pode escolher os destinos. Eu quero colocar emendas para a causa animal, para as instituições que estão sendo abandonadas. A gente está aí com o risco de mais de 200 animais voltarem para as ruas porque um abrigo vai fechar, por falta de incentivo do poder público. Eu quero colocar... Esse abrigo animal é privado ou é do município? É uma ONG. É uma ONG. Não tem recursos privados, mas tem a possibilidade de receber convênio via município. Entendeu? Não só ele, como os demais. E a gente tem alguns que têm convênios firmados, mas que não recebem os valores. Eu quero destinar para a questão de fomento do esporte, turismo, e os 50% que eu tenho que fazer para a saúde. Porque está tudo sendo largado em Palmeira. Tem um tal de um castramóvel que ninguém sabe onde está, onde funciona. Aí, paralelo a isso, a gente vai ver, com pouca coisa você ajudaria a manter os abrigos. Aí agora não, aí vão voltar diversos animais para a rua. Isso é uma questão de saúde pública. Agora o município tem que pagar as emendas. Por questão legal e para permitir que a gente direcione para ajudar o próprio município. Não é verdade? A gente precisa ajudar o município a agir. Helenildo, a revitalização do açude do Goiti proporcionou um novo visual. É inegável a beleza do açude do Goiti e do Lago do Goiti, né? Os dois são cartões postais de Palmeira dos Índios, tanto o açude como o Lago do Goiti. Mas as pessoas questionam muito o valor, os recursos destinados à revitalização, 13 milhões. Na sua concepção, qual a leitura que você faz da aplicação de 13 milhões de reais na revitalização do açude do Goiti? E eu tenho uma preocupação, inclusive, pela minha formação e minha especialidade, que é licitações e contratos. Foi feito o requerimento para que o município enviasse todo o processo licitatório de pagamento daquela obra. E até agora não foi enviado, porque era uma obra que inicialmente não estava orçada nem perto desse valor, nem perto, com diversos aditivos, repactuações, chegou a esse valor, e a forma que foi executada é que nos preocupa, que aquele açude é uma armadilha, Bejuíno. A gente teve morte lá agora, recente, depois de ele inaugurado aquela revitalização, porque a lâmina que ficou de lama não foi retirada. E com certeza essa drenagem está no projeto. E a gente solicitou também cópia da licença ambiental ao IMA. Estamos aguardando o retorno. Então, assim, não é somente o entregar, é o quanto custou, se esse dinheiro foi bem aplicado, por que subiu tanto de valor? Por que subiu tanto esse valor? E por que foi entregue sem estar concluído? Porque ele não foi concluído. Aquilo ali, o jeito que está, o perigo que está aquele açude, ele não foi concluído, ele foi entregue nas coxas. Bonito ficou. Agora, do mesmo jeito que ele está bonito, ele está perigoso. Né? E não é o entregar para entregar, a gente tem que ter acesso, e a gente já solicitou todo o processo licitatório e de pagamento. Se tiver dinheiro na lama,
como está a lama do esgoto, a gente vai denunciar e aí vai gente presa. Palmeira dos Índios já foi governada por Graciliano Ramos, um dos escritores mais traduzidos no mundo. E Graciliano Ramos é referência de administração pública, né? Inclusive... E transparência. Isso, os 2 relatórios dele deram origem à Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele renunciou ao mandato por não concordar com o sistema de compadrio na época, né? E a corrupção imperava. E ele enfrentou as oligarquias, os vícios, enfim, né, as mazelas. E diante de tudo isso aí, ele preferiu renunciar. Você concorda, acha que ainda o sistema de compadrio continua vigente na política de Palmeira dos Índios? A gente está vivendo, na verdade, não é mais nenhum compadrio, a gente está numa era imperial, né? Onde quem está no poder se sente dono de Palmeira dos Índios. Se ofende quando alguém critica. Se ofende quando alguém critica. Então, assim, a gente está vivendo numa cidade onde o grupo que está comandando está se sentindo na época do Império. Mas os impérios caem. Os impérios caem com a vontade popular. A gente está vivendo uma democracia e a gente quer acender, eu quero acender, Bejuíno, uma faísca. Uma faísca na população de esperança. De que a boa política, ela ainda pode ser feita. Não uma política de perseguição, não uma política de pegar carro de som e ir para frente de servidor público e xingar e colocar apelido. Não uma política de quando um vereador discorda de você ir para a rádio e colocar apelido em vereador. Que postura é essa? Um gestor do município que não respeita. A gente teve aí essa semana denúncias nos jornais de que tem servidor tendo perseguição com retenção de salário, Bejuíno. Estavam as matérias dessa semana. Isso aqui não é um império, não. Por mais que achem, a gente não está no império, não. A gente tem que se manifestar e o povo tem que cobrar. O povo precisa reacender a coragem e a esperança. Retenção de salário. A gente teve denúncia essa semana por parte do município. Estava uns 3, 4 jornais estampados. O povo precisa ter reacesa a esperança na boa política. Não nessa política mesquinha de perseguição, de pão e circo e de que não dá valor ao povo. Ao lugar de dar valor, persegue. Então a gente precisa acabar com isso. E vamos. A gente vai. Helenildo Neto, eu compreendo cidadania como um processo permanente de conscientização e participação na vida pública a partir do município. O eleitorado de Palmeira dos Índios, ele é participativo, ele acompanha para e passo a vida de seus representantes. O eleitor palmeirense, ele vai à Câmara de Vereadores, ele cobra, ele fiscaliza. Veja, nas sessões a gente tem visto as sessões, graças a Deus, bastante cheias. E eu acredito que essa participação popular e o acompanhamento popular está sendo cada vez maior. Porque eu vejo as pessoas comentando, eu tenho visto as pessoas comentando, tendo esperança novamente. Eu tenho sentido e tenho visto isso. Então eu acredito que está cada vez mais. Porque do jeito que os vereadores estão lá para cobrar da prefeitura, o povo tem que estar presente e acompanhar para cobrar e fiscalizar os vereadores. Quem fiscaliza o vereador, Bejuíno, é o povo. E eu faço questão que ele fiscalize e que ele cobre. Quem não puder ir para a Câmara, acompanhe pelo YouTube da Câmara, pelo YouTube do Estadão, pelo portal GR1, pela Rádio Sampaio, mas acompanhe. Mas teve um pensador que disse que quando o povo começa a pensar, tudo está perdido. O povo tem que pensar. Eu ouso discordar. Quando o povo começa a pensar, tudo está perdido para quem quer mandar sem que o povo pense. Quando o povo começa a pensar, aí você destrói ditaduras, você destrói impérios. Quando o povo começa a pensar, aí o gigante acorda, né? A democracia vive. Quem não quer que o povo pense é quem quer governar com base na truculência, na intimidação, na perseguição e na humilhação do povo. Esse não quer que o povo pense. Eu quero que o povo pense
para que a gente volte a viver em Palmeira uma democracia saudável, onde você, Bejuíno, possa ser uma oposição, mas possa ser meu amigo. Porque hoje em Palmeira, quem for amigo do Helenildo, quem for amigo da Mosabelle, quem for amigo do James, se o grupo que está no poder, o ex-prefeito Júlio César e a atual prefeito Elisa Júlia, ficar sabendo que você esteve na minha casa, ele manda lhe chamar e ele bota para fora. Isso não é democracia. A gente tem que respeitar as diversidades. A gente tem que respeitar as diversidades. Isso não é respeito. A gente precisa viver uma política saudável. Eu posso ser seu amigo sem você votar em mim. Qual é o problema disso? É porque eu sei que você está conversando com um inimigo meu, um inimigo político meu, eu vou lhe ameaçar por tirar seu emprego? Isso é uma falta de respeito. Isso não é democracia. Isso é império. Por conta do princípio da publicidade estabelecido no artigo 37 da Constituição, a Câmara Municipal recentemente publicou a folha de pagamento dos funcionários efetivos e comissionados. Você concorda que a Prefeitura do município deve também publicar uma folha de pagamento com respectivo salário e nome dos seus comissionados? Deve. Não sou eu quem diz, é a própria Lei de Acesso à Informação, a LAI. A gente está analisando as divulgações da Câmara, solicitamos a movimentação financeira detalhada da Câmara também. Vamos apresentar ao MP as denúncias com relação ao portal de transparência da Prefeitura. Porque isso não é um favor, não, é um dever, é uma obrigação. É uma obrigação, Juninho. Não dá para fugir disso. Quem quer fugir e achava que fugia, hoje tem certeza que não foge mais, porque a gente vai estar de olho. E com relação ao 12º da Câmara, eu sei que é constitucional, é legal, salvo engano, R$765 mil. Ele é vinculado à receita líquida corrente do município. É um percentual. O mês passado foi R$765 mil. Salvo engano. Isso. Bom, é legal, é constitucional. Você concorda que a mesa diretora, especialmente a presidência da mesa, deve publicar a destinação do 12º? 100%. É um princípio constitucional. 100%. A gente não pode ter no portal de transparência da Câmara só o gasto com folha. Tem que ter o gasto com empresa, tem que ter o gasto com insumos, com material de expediente, com tudo. É dinheiro público, né? Não é tudo, Bejuíno. A Câmara não tem que publicar só folha de contratado, só folha de pagamento, não. Tem que publicar cada centavo. E não é só publicar, é dizer por que eu estou pagando. Se eu estou pagando a empresa X, eu estou pagando porque ela foi contratada como? Foi uma licitação? Foi uma dispensa? Foi uma inexigibilidade? Foi uma adesão à ata? Por que é que eu contratei essa empresa? Ela tem que colocar lá de onde sai cada centavo, porque o que está saindo lá é o dinheiro público, é o dinheiro do povo. O povo tem que saber onde está. Exatamente. O artigo 37 da Constituição, ele é muito enfático com relação à questão, né? E dele surgiram diversas outras leis, como a Lei de Acesso à Informação e tudo mais. Agora, o que a gente precisa lá é fazer as leis serem cumpridas. Para a gente cobrar, a gente tem que dar o exemplo. A Câmara não pode cobrar da Prefeitura transparência se ela não dá transparência. Está entendendo? Ela tem que dar o exemplo, assim como a Prefeitura. O problema é que a Prefeitura daqui é recorrente em descumprir lei. Ela tem que todo mês, por força de lei, mandar o balancete do mês. Até hoje não enviou. É uma das denúncias que a gente vai fazer ao Ministério Público. Não encaminha, porque simplesmente gostam de descumprir a lei. A saúde de Palmeira dos Índios está bem? A saúde? Coitada, está na UTI. E a gente fala assim como usando de metáfora, mas é verdade, Bejuíno. A gente chegou ao caos, ao cúmulo das pessoas chegando de madrugada na fila da central de marcação. Quando a coisa estourou, que o povo começou a denunciar, o que é que o município fez? A prefeitura soltou uma nota oficial dizendo que a culpa da fila era do pai e da mãe de família que chegava de madrugada lá, que não tem necessidade. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. Dizer que é uma transferência de responsabilidade. O povo chega lá de madrugada porque se não chegar não é atendido. Não tem vaga. Passam mal na fila, Bejuíno. E a prefeitura tem a cara de pau de dizer que a culpa é do coitado do pai e da mãe de família que chega de madrugada.
que a fila só se forma por isso? Me poupe, nos poupe, se poupe, né? De passar uma vergonha, um constrangimento desse. A UPA, vários profissionais extremamente competentes, tanto lá quanto na central de marcação. A gente não está falando dos profissionais, a gente está falando de quem manda. Mas a UPA também está um caos. Sucateada, está um caos que está sucateada. A UPA exala mau cheiro da entrada. Ninguém é socorrido na UPA, é um Deus nos acuda. Por mais que os profissionais se esforcem. Eu solicitei toda a escala, todo o gasto mensal da UPA, quantos funcionários, fornecimento de refeição, tudo que é gasto na UPA, para a gente conferir as escalas, a quantidade de profissionais e ir lá fiscalizar, e até hoje não foi respondido também. Não foi. A gente solicitou, Bejuíno, fez um requerimento ou fez uma indicação solicitando o fim da central de marcação, e que as marcações de exame e os remédios voltem a ser feitas nos postos de saúde dos bairros. E a gente vai cobrar que isso aconteça. Que a central de marcação seja desfeita, seja extinta e que as marcações voltem a ser feitas perto de você, perto do povo, e os remédios também sejam entregues lá. Comenta-se nos bastidores que na próxima eleição para a prefeitura do município você vai concorrer ao cargo majoritário. Isso é verdade? Só penso, minha cabeça aqui está pensando na sessão de quarta-feira. Aliás, está pensando no amanhã, que eu vou tentar ver algumas situações para ajudar o pessoal do Brivaldo Medeiros e dos bairros. Minha cabeça está 100%, Bejuíno, focada no meu mandato de vereador. Qualquer coisa que surgir, você não vai me ouvir falar isso, pode ser que tenha um comentário, esteja se comentando na rua, mas eu não tenho o menor pensamento nisso. Minha dedicação é 100% para honrar o mandato que o povo me colocou lá. Você concorda que a mesa... Mas me sinto honrado. Você concorda que a mesa diretora da Câmara Municipal deve promover um curso de cidadania, né, para as pessoas em geral, né, para ensinar, para estimular a cidadania, a participação, né, na vida do município, para que cada cidadão exerça de fato e de direito o seu direito e comece a olhar com um novo olhar os poderes do município? Virgínio, apesar de ter divergências com a Câmara, tenho divergências com o presidente Madson, algumas, com os secretários, mas assim, divergências até o momento de posicionamento político. Mas a gente tem que admitir também que, por exemplo, a gente teve algumas ações. Uma ação muito importante que a Câmara fez para ajudar nessa questão da cidadania estão sendo as transmissões ao vivo das sessões, ajuda na participação popular, muitas pessoas acompanhando. Quem não tiver com a internet ruim pode acompanhar via rádio, né, pela Rádio Sampaio. Então, assim, esse processo foi muito saudável. Abre as portas da Câmara para quem não pode estar lá. E isso ajuda muito quem quer passar a sua mensagem. O vereador que quer passar a sua mensagem, mas principalmente ajuda o povo a fiscalizar quem colocou lá e a participar efetivamente da política de Palmeira, fiscalizando e cobrando lá as ações da Câmara. Eu acho que a Câmara tem que dar mais exemplos, além, já adotou essa boa prática com relação às transmissões, mas a gente tem que agir mais. A gente tem que fazer valer o papel da Câmara. Questões de saúde pública, como cobrar do município a questão de conscientização e cursos nas escolas municipais de combate às drogas, palestras conscientizadoras, porque é uma questão de saúde pública. Mesma coisa em outras áreas também. A gente tem como atuar junto com o poder público para ajudar. E eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar a prefeita, o prefeito, quem quer que seja, em ações que sejam boas para o município. O que for bom para o município, não tenha dúvida que o Helenildo vota a favor e aprova. Por isso que eu disse, a prefeita nem se canse, nem pense em me procurar para querer negociar nada, que eu não quero nada dela. Eu quero que ela governe bem para o povo. Agora, se for preciso, para isso, eu ter que toda a sessão estar cobrando dela, cobrando, denunciando, eu vou fazer. Mas quando ela mandar coisas boas para serem aprovadas, ela nem se preocupe em me ligar, em mandar recado, para me pedir para aprovar, que eu tenho a minha cabeça, tenho o meu coração e eu vou aprovar o que for bom para a Palmeira e reprovar o que for ruim.
chegamos ao final, né? O tempo passou rápido. Eu agradeço mais uma vez. Foi muito válida sua participação, essa interação. E está aqui a câmera do canal Conversando com o Benjoíno à sua disposição. Benjoíno, eu agradeço demais pela oportunidade. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com um jornalista do seu calibre, com o nome que tem. Gentileza sua. Lhe agradeço de verdade. E dizer que estou sempre aberto a convite, sempre que precisar. Eu não fujo de pautas, eu não me escondo. Eu sou esse, eu sou o Helenildo Ribeiro, que a população tem visto, tem acompanhado. E vocês tenham certeza que eu serei esse ao longo dos meus 4 anos de mandato. Eu não vou fugir da obrigação e do compromisso que eu tenho de representar cada palmeirense em fazer valer o meu mandato em defesa do povo de Palmeira. Tenho certeza que o meu mandato está só começando e vocês podem contar comigo. Tenho certeza que eu vou honrar cada um, não dos votos, mas cada um dos palmeirenses que aqui moram e que acreditam ainda na boa política. Um forte abraço. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.